Então, conforme eu ia dizendo e conforme vocês também preferem, né? Agora vamos fazer um exercício para ver se realmente pegamos a ideia. Vou só esboçar aqui o circuito. Prontos. A mesma polarização. Prontos. Tan, tan, tan. Desculpa por estar a apagar sempre com os dedos. Eu já não costumo, vou só pegar o apagador até para não estar a fazer sempre isso. Pronto, vamos colocar aqui 10 volts, 10 volts, 10 volts, não é? 1 kΩ. Aqui vamos colocar 300 kΩ e beta vai ser 50, right? 50, ok. Tendo feito isso, vamos analisar a primeira malha. Vamos por partes, já conhecemos o comportamento de cada componente no circuito. Agora é só analisar as leis que regem, não é, o circuito. Prontos, vamos aplicar Kirchhoff para poder determinar os valores dos parâmetros, não é? Prontos, vamos ter o potencial produzido numa malha igual ao somatório dos potenciais consumidos. Prontos, o primeiro potencial aqui consumido é claramente S. Então, que é dado pelo produto da corrente da base com a resistência da base, mas essa aqui, conseguem ver, não é? Conforme eu expliquei há bem pouco tempo. Prontos, que é a tensão, não é? Do diodo emissor, ou a queda de tensão que o diodo emissor vai proporcionar, que é um valor constante, 0,7 volts. Então, depois disso é só substituir os valores e calcular a equação, como se fosse uma equação matemática normal. 300 kg, né? Ok, 0,7 volts. Vem aqui para fazer a diferença, vai ser 9,3 volts. E depois esse cara aqui vem para dividir, né? Quer dizer que a nossa corrente da base vai ser nada mais do que o que? A nossa corrente da base nada mais vai ser do que 31 microamperes. 31 microamperes. 31 microamperes. Relembrando, né, que o nosso beta, o nosso fator de amplificação, o nosso ganho de corrente, como também é chamado, é a razão, não é, entre a corrente do coletor e da base. E ele expressa o grau, né, de acréscimo que há na amplitude da corrente, né, que é inserida cá na base. Então, a nossa corrente do coletor é dada pelo produto da corrente da base com o fator de amplificação. E, portanto, colocando aqui o valor, 31, vou colocar já na anotação, vezes 50, right? Ok, pam, pam, pam. O que é que a gente vai ter aí como resultado? Vamos lá ver. Vamos lá ver qual vai ser o nosso resultado, né? A gente vai ter como resultado 1,55 miliamperes. Então, o que a gente depois vai fazer aqui? Achar o valor da corrente do emissor, que é o somatório da corrente da base com a corrente do coletor, né? A gente vai verificar aquele assunto. Esse assunto, a gente vai verificar isso. Só compararem. Prontos, isso aqui vamos converter para milli, para colocar em milli, para estar na mesma ordem que esse valor e podermos somar diretamente. Convertendo para milli vai estar mais ou menos assim. 31. Prontos. Milli. Depois é só somar estes dois valores, né? Claro. Não esquecendo a unidade. É só para manter a unidade, somar só os valores, tá? E pronto. Aqui vamos ter aqui a corrente, não é? Aqui a corrente
do emissor vai ser nada mais do que 1,58 miliamperes, conforme eu havia dito, né? Olhem para ali. E pronto, foi. A partir daqui podemos partir para a segunda malha. A primeira malha já está tudo feito. Conforme eu disse, não é nada difícil, é muito, mas muito simples. A segunda malha, o potencial que se produz, né, igual ao somatório dos potenciais que se consomem. Essa é uma queda de tensão, né, que é dada pelo produto da corrente do coletor com a resistência do coletor, mas queda de tensão, né, coletor emissor. A gente tem esse valor. A gente vai fazer até a parte para simplificar. Vamos lá ver. 5 miliamperes vezes 1 kilo ohm. Kilo cai com 1000. Isso vai ser igual a quanto, pessoal? Acho que isso já não é preciso fazer na calculadora, não. Pronto. Depois é só vir transcrever nessa equação. Então, VCC é 10 volts. Esse valor aqui, esse produto aí nada mais é do que isso. Igual a isso. Depois vem aqui a subtrair, não é? Pronto. Tal que VC é. Só fazer a diferença. E vamos ter o nosso valor de VC, que são 8,45 volts. Esse é o nosso valor, não é? Dessa queda de tensão. A partir daqui, o que é que a gente faz? A partir daqui a gente vai traçar a reta de carga e situar o ponto quiescente, achar os valores de IC quiescente e VC quiescente, tá? Lembrando, primeiro temos que pegar a corrente do coletor saturado. Quem é a corrente do coletor saturado? Vir para essa malha, não é? Conforme eu havia explicado. E pronto, fazer mais ou menos, vou só transladar para aqui, para não fazer confusão. Fazer mais ou menos isso. Quando a corrente do coletor é saturado, VC é igual a zero, right? Então o que é que a gente vai ter? Colocando nessa equação aqui, a gente vai ter nada mais do que isso. Depois é só isolar IC, que será já o valor quiescente. Então 10 volts, não é? 1 kilo ohm igual a IC. IC nada mais é do que 10.000 amperes. Isso é SAT, não esqueçam. Isso é SAT, é 10.000, se vale 10.000 amperes. Então, quem é o nosso valor de VC SAT agora? VC é quando torna-se saturado. Isso está em corte. Nulo. Então, transladando aqui para a equação toda, né, isso vai anular. Vamos fazer o mesmo aqui, para se perceber melhor. Isso vai anular, não é? VC SAT, né? Vai ser nada mais do que o valor da fonte de tensão, que são 10 volts. Lembrando que a gente está a fazer isso por fins didáticos, não é? E a gente precisa simplesmente focar em determinar o ponto quiescente. Ao fazer a análise, a gente simplesmente se limita, se posso assim dizer, em achar o ponto quiescente e, portanto, traçar a reta de carga e por aí afora, porque normalmente é o que mais interessa em questões técnicas. Entretanto, não esqueçam-se que existem outros, poderão, né, encontrar em outras literaturas outros parâmetros. Então é natural que isso aconteça. Então, temos os valores, né, de IC é saturado e VC é saturado. E temos o valor de IB. Vamos só nos prender a estes três valores, tá? Para a gente poder traçar o gráfico, como a gente fez a outra hora. Então, vamos só fazer o print na tela, caso queiram. Vou deixar espaço. E pronto, agora vou apagar. Para fazermos o gráfico, mas vou só dar uma pausa no vídeo para traçar o gráfico, para não alongar muito o vídeo, ok?
Então, temos aqui o nosso gráfico, né, conforme eu ia explicando. E temos aqui nos valores que eu pedi que anotassem, para a gente poder traçar, para a gente poder, não é, achar o ponto que é isento. Então, vamos para o gráfico, né? Normalmente essas curvas representam o valor da corrente da base, que basicamente dizem respeito, né? Conforme eu ia dizendo, agora vamos traçar o gráfico, traçar a reta de carga e achar o ponto que é isento, não é? Mas a princípio vamos só fazer algo mais ou menos assim. 10 microamperes. Microamperes. 30 microamperes. E B igual a 40 microamperes. Microamperes, ok? Boa! Então a gente tem a nossa curva característica, né, da operação do transistor aqui representada. Temos o eixo das ordenadas que faz referência à corrente do coletor, e temos o eixo das abscissas que faz referência à tensão, né, do coletor e emissor. Então a gente vai colocar os valores no gráfico. Vai colocar os valores no gráfico, propriamente do valor de VC saturado. Vamos só colocar aqui um ponto. E isso é saturado, que são 10 mA, nada mais do que isso. Após isso, né, a gente vai identificar a curva do nosso transistor. É mais ou menos essa. Daria uma bem próxima a essa aqui, mas pronto, vamos considerar por questão didática essa aqui. Mas claro, se vocês tivessem no gráfico uma outra curva com o valor exato que vocês queiram, não é, considerariam aquela, não essa aqui, né? Nós vamos considerar essa conforme eu vou dizendo, né? Por questão, né, de poupar esforço, se assim posso dizer, para não ter que traçar uma outra curva aqui bem próxima. E, aliás, nem vai sair tão perfeito e não vai estar muito bonito. Então vamos considerar mesmo essa aqui, 30 microamperes. É um valor bem aproximado, né, de 30 microamperes, então meio que não tem nenhum problema. Por questões didáticas, e aqui, mas na prova façam mesmo o que é correto, ok? Considerem para que tiver o valor correto. Então a gente vai traçar a reta de carga, né? Prontos. E lembrando, o ponto que é isento, não é? É o ponto de interseção entre a curva da corrente da base, não é? E a reta de carga. Então, o nosso ponto que é isento, a curva é essa aqui. O nosso ponto que é isento nada mais é do que este. Esse é o nosso ponto que é isento. Ponto de operação do nosso transistor, que a gente estava a analisar há bem pouco tempo. Então, a gente vai fazer mais ou menos isso aqui, para determinar os valores de IC. IC que é isento e VC que é isento. Então a gente vai fazer isso. Prontos. Então a gente tem aqui o meio, né, entre 4 e 5, 4.5 igual a 4.5 miliamperes. Vou representar isso depois melhor. E temos aqui, passou o meio, vamos considerar, né, 5 mais ou menos, 0.8 volts. Quanto é que é? Agora é só fazer uma comparação, né, entre os valores que temos obtido outrora. Então, como resultado final, nós temos como corrente do coletor, corrente que é isento, né, 4.5 miliamperes. E a corrente, ou melhor, a tensão do coletor emissor, né, 5.8 volts. Infelizmente já não recordo o valor que tínhamos calculado, mas é esse o valor que é isento, não é? Esse é o nosso valor que é isento, só para terem noção. Então, situamos o nosso ponto que é isento, a princípio traçamos a nossa reta de carga, situamos o ponto que é isento e tivemos os valores que é isento de tensão e corrente, que normalmente é a finalidade de toda a análise, né, do transistor. Para esse caso que nós fizemos agora, análise contínua no caso, né? Então pronto, atingimos o nosso objetivo e é esse o point. Espero que tenham gostado da videoaula, claro, né? E que tenha sido enriquecedor em termos de conhecimento. E para o próximo vídeo temos algo que, pronto, vai ser novamente interessante. Então, desde já, não é? E mais uma vez relembrando, por favor, curtam, caso ainda não tenham feito, se subscrevam no canal, compartilhem com pessoas mais próximas, que ainda vem muita coisa boa por aí, ok? Então fiquem bem, espero que, portanto, realizem os vossos sonhos nesse novo ano, ok? Prontos, é tudo nosso.